Entrando no ar, mais um Otaku Deso. Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Otaku Deso aqui na Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Também para quem nos ouve pelo nosso site ipanemacomunitaria.com.br, pelo aplicativo para Android, no TuneIn da Apple e quem nos ouve no nosso canal do YouTube. Luffy, que veio assistir a gravação de hoje, não sabe, agora temos um canal no YouTube. Olha, somos youtubers agora. Eu previ isso há muitos anos atrás. Somos youtubers agora. Em breve estaremos no palco principal do Anime Extreme, tu vai ver. Então, se você ainda não conhece, se inscreva no nosso canal, Programa Otaku Deso. Lá a gente posta os programas sem os blocos musicais para evitar strikes, né? E também para facilitar a vida da galera. Então lá no YouTube os programas estão mais em formato de podcast, além de algum conteúdo exclusivo que a gente posta lá volta e meia. Beleza? O programa de hoje tem muitas coisas para falar. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Ele insiste em falar lá da Escócia no microfone. Eu ia dizer pra o primeiro boa tarde ser meu pra dar tempo de virar o microfone, mas boa tarde, ouvintes, você que está ouvindo ao vivo nessa sexta-feira, curta seu happy hour, seja prudente no trânsito e vamos para mais um programa. Agora eu tô com o microfone, agora eu vou falar. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Luffy, nosso querido amigo com essa presença ilustre aqui, que vem uma vez por ano nos ver. Esta é a sua vez este ano, seja bem-vindo, espero que aproveite o Wi-Fi da rádio, a nossa novidade deste ano. Lembrando, Luffy, nós temos... O papelzinho do Wi-Fi bem mal colocado, né, pra lembrar. Lembrando, Luffy, nós temos um canal no YouTube, acesse lá e nos dê um AdSense para comprarmos equipamentos maneiros para rádio e comida. Eu uso o ADBlock. Boa tarde, Gustavo. Como é que foi a sua compra de barris de petróleo? Na semana passada tu não veio na gravação e a gente zoou aqui dizendo que tu não pôde participar da gravação, pois foste aos Estados Unidos comprar barris de petróleo. Eu estava num projeto muito secreto que estamos desenvolvendo com uma sócia. Então tem coisa nova vindo por aí, talvez eu possa até, quem sabe, vir tirar o meu sustento desse projeto paralelo. Não que a rádio nunca nos tenha Manda abraço dado à sócia. Tá, então, gente, vamos parar de zoar e vamos começar. Vamos, porque hoje o programa tem muito conteúdo, já que na semana passada nós fizemos uma playlist, ficamos devendo conteúdo. No programa desta semana tem muita coisa. Continuamos com a nossa série Voltas de Animes Clássicos. E tem lançamento de campeão novo no League of Legends. Dentre outras, e esta é a terceira vez em que nós estamos fazendo o programa enquanto acontece um evento de anime. Agora está rolando já o finzinho, na verdade, do 24º Anime Extreme. Inclusive estou mais uma vez usando minhas habilidades de Clone das Sombras, pois estou lá trabalhando neste momento. Nós somos onipresentes. É verdade. Lembrando, facebook.com/programa Otaku Deso é a nossa página. Também tem o nosso site otakudeso.com.br e o nosso canal no YouTube, Programa Otaku Deso. Lá vocês podem ver notícias, vocês podem baixar os programas, podem sugerir músicas. E se você estiver ouvindo no YouTube, não se esquece de dar o like maroto e comentar aí. Diga que nos ama, diga que vai denunciar o Gustavo pro FBI, faz qualquer tipo de interação com a gente. Por quê? Porque sim. E a nossa última música desse bloco já vem de encontro à nossa primeira notícia. Não sei se vocês, jovens lindos que nos escutam, lembram que quando foi anunciado ainda no ano passado que a série original de OVAs de Tenchimuyo ganharia uma continuação. Não sei se vocês lembram, a gente até comentou aqui por cima. Pois então agora foi confirmada que esta quarta temporada, entre aspas, já está saindo do papel. E o nome da nova temporada é meio confuso, eu vou ler com vagar. Tenchimuyo Ryo Okidaki 4 Ki, como é conhecido este novo segmento, tem estreia prevista para o outono japonês, que equivale à primavera brasileira, entre setembro e dezembro. O visual que nós podemos ver lá na nossa página do Facebook, procurem facebook.com/programa Otaku Deso, postaremos a foto lá para vocês verem, né, o novo modelo dos personagens, a gente consegue lá conferir o visual. Garantido na série é responsabilidade de Masaki Kajishima, nada menos que o desenhista original da série Tenchimuyo, que também é acreditado como criador original e chefe de criação da série. O estúdio AIC terá a direção de Hidetoshi Takahashi, que dirigiu episódios específicos de várias séries como Magi, Beelzebub e Naruto Shippuden.
Também temos Hideki Shirani, que já trabalhou na série de TV Tenchimuyo GXP e no OVA Tenchimuyo War of Geminar. Assinam o roteiro. Muita gente trabalhando, muito japonês, eu fico confuso. É muito nome pra dar crédito. É muito não pra dar crédito, eu juro pra vocês que eu li isso umas 5 vezes antes. O Subiram na Kombi tá lá também. O Takaro no muro, Xixi na grade e Coco na parede também tá lá. Roubaram o banco? Todos esses caras estão lá. Mas está lá na nossa página do Facebook, vocês podem conferir a primeira imagem divulgada. A gente consegue perceber que eles estão com um ar um pouco mais adulto. Percebe-se ali que os anos se passaram para alguns, né? Como o próprio Tenchi, que já está com rugas, tal qual seu avô. Nossa, ele tá com quantos anos? 80? Será que o avô dele vai estar vivo? Não inventaram Pois um é. É o botar especial. A não ser que tenham congelado ele. Congelaram ele que nem o Walt Disney e o Sr. Burns. Aliás, falando do Sr. Burns... Fazendo um switch agora para uma notícia não muito feliz. Nós estamos de luto pelo falecimento do dublador do Sr. Burns. Sim, o mundo da dublagem perdeu mais um grande ator, né? Sem dúvida, um grande ator. Mas ele se consagrou por várias vozes ao longo do tempo. Ele, por exemplo, foi a primeira voz do... Me confirma aí, Bruno, se eu estou certo, Zé Colmeia. Tem. Ele já fez o Zé Colmeia já. E curiosamente no post da Dublapedia no Facebook tá listado os personagens dele junto com a imagem. E ele faz, na maioria das vezes, personagens velhos. Sim. Combinando com a voz e com a interpretação em si. Então eu acho isso muito bacana. Até outro filme que a gente pode citar que ele fez uma dublagem é no Toy Story 2, que ele é o restaurador de brinquedos, quando o colecionador restaura o Woody e fecha os rasgos dele. Cara, acho que aquela cena é uma das coisas mais satisfatórias que existe. Tu vê o trabalho, a malinha, a organização. É coisa pra quem tem transtorno obsessivo compulsivo, basicamente. É tudo milimetricamente feito e medido. Sim. E pintado e parece que é novo, sabe? Dá um prazer muito grande e inexplicável. Mas só pra ficar a lembrança que infelizmente nós perdemos este dublador. É Miguel, o sobrenome dele é um pouco complicado de se pronunciar. Miguel Rosenberg, obrigado, Bruno. E ele faleceu na semana passada, na verdade. E acho que aqui no Brasil ele é mais conhecido por fazer a voz do Sr. Burns, aquela voz clássica. Não aquela que aparece eventualmente com uma voz grossa. Ele fazia aquela voz bem parecida com a original. Ele fazia... Smithers. Não, esse daí é o outro que fazia. O Rosenberg fazia a voz clássica. Inclusive nas 2 últimas temporadas do Simpsons. Todas as vozes clássicas são boas. A clássica do Homer e a do... Mas inclusive nas as 2 últimas temporadas dos Simpsons, ele fez a voz do Sr. Burns e a gente percebia que ele tava velho de verdade, porque ele falava com calma, sabe? Ele falava como um vovozinho mesmo, bem devagarinho, soltando ar nas frases. Isso dava um toque muito especial pro Sr. Burns. O Sr. Burns tem 122 anos, então botar uma voz de velho de verdade nele combina muito. Isso não é da própria produção dos Simpsons também, que acabou dando esse perfil ao Sr. Burns, fazendo essas frases no americano, aí originalmente ele já adaptou essa dublagem pro brasileiro, ou foi pelo fato das condições físicas dele, por exemplo? Acho que é porque no original o Sr. Burns não tem bem uma voz de velho, até porque quem faz a voz do Sr. Burns no original é o Dan Castellaneta, que é o mesmo do Homer. Sim. Então ele só faz uma voz de velho forçado ali. O Simpsons é uma cidade de 500 pessoas e tem 6 dubladores só, tá ligado? É, mais ou menos isso. Inclusive eles tentam fazer isso aqui na versão brasileira. Depois que o Guilherme Briggs assumiu a dublagem do... Eu ia falar do anime. Depois que o Guilherme Briggs assumiu a dublagem da série, isso lá pela 22ª temporada, ele tentou fazer que nem nos Estados Unidos, onde cada dublador faz ali umas 3 ou 4 vozes. E aqui no Brasil sai mais ou menos. Porque aqui, diferente dos Estados Unidos, onde todo mundo parece ter a mesma voz, aqui no Brasil as pessoas têm uma voz bem diferente uma da outra. Assistindo o americano, a gente tem essa impressão de que todas as vozes são iguais. Aí, quando a gente assiste dublado, percebe uma diferença entre eles. Aí, claro, tem trabalhos muito bons nos animes também, como, por exemplo, a dublagem de Dragon Ball, a do Pokémon, que agora a gente teve esse Armagedon no elenco, porque vão trocar tudo. Estamos esperando pra ver onde vai chegar isso aí. Estamos esperando ansiosamente, e sim, nós vamos perseguir essa injustiça feita com os dubladores do anime. Bruno. No site onde nós pegamos essa informação, né, a fonte, né, tava dando uma lida nos comentários das pessoas que lamentavam a morte, né, a perda do Miguel, certo? E aqui tem um comentário de um rapaz, Diego Carvalho, achei bem interessante. Ele comentou fez comentário no dia 8 de maio, né, hoje, no dia que nós estamos gravando.
colocou que no ano passado pra cá perdemos muitos dubladores. Ele citou 3 nomes, né? Dos 3, um eu conheço, os outros 2 eu não conheço, mas imagino que tu, Alexandre, deva saber, né? Dos nomes ele citou Hamilton Ricardo, Jorge Ramos e o Caio César, que a gente sabe que é o dublador do Harry Potter, né? Sim, Jorge Ramos não era ninguém mais, ninguém menos do que tio Scar e o narrador dos trailers de cinema. O Jorge Ramos era o Sexta-feira nos cinemas, cópias dubladas e legendadas. Tanto que morava aqui em Porto Alegre. Ele morava aqui em Porto Alegre, estava esperando por um transplante de rim, acho que é rim, e morreu aqui, infelizmente faleceu em Porto Alegre, esperando por um transplante, né? A situação de muitos brasileiros, só mais uma prova de que nosso sistema de saúde é tão bonito quanto um ogro de calcinha. Mas o primeiro, Hamilton Ricardo, eu não consigo lembrar de um personagem específico, mas em Harry Potter, por exemplo, ele fez a voz do Professor Lupin, do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que se transformava em lobisomem. Ah, lembro da voz dele. Isso, é. Ele fez vários personagens, mas esse é um... marcante a voz dele. Isso, uma pena, uma perda. E daí ele comentou aqui, antes de passar o microfone pro Gustavo, ele comentou aqui um lado dele descontente, né? E agora, né, Miguel Rosenberg, o pior é que não estamos tendo, não é aí, é assim, e agora não estamos tendo uma geração condizente quanto ao talento e qualidade da dublagem, ou seja, pouco a pouco o brilho da dublagem brasileira se perde. Então ele comenta que aos poucos vai se perdendo, né, essa galera aí que fez sucesso, e parece que os novos não vão suprindo, né, a necessidade aí, né? Não vão ocupando o lugar das pessoas que vão indo. O que tu acha com relação a isso? Eu acho que isso entra muito naquela questão da nostalgia. Tipo, vamos pegar o nosso... o microfone. Tá. Vamos ouvir a palavra do ator especialista no assunto, Alexandro Magalhães. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, por exemplo, Chaves, tá? A gente conhece todas as vozes clássicas de Chaves, Gastaldi, Seidel, Machado e etc. E a gente sabe que, infelizmente, eles estão partindo dessa para uma melhor. Tanto é que no ano passado nós perdemos o dublador do Jaiminho, o dublador do Godines e o dublador do Professor Girafales. Então, obviamente, se um dia tiver uma nova produção de Chaves, ou o SBT mande redublar mais episódios perdidos, ou saiam novas temporadas do desenho, e isso vier a ser dublado, o próprio desenho do Chapolin, que o SBT já confirmou que está mandando dublar para um dia passar na sua sessão matinal para crianças, isso vai chegar em algum momento e não vamos ter essas vozes, e essas vozes precisam ser substituídas. E vai acontecer que não vão ser aquelas vozes que nós estávamos acostumados e nós vamos estranhar. E, obviamente, estranhando nós vamos dizer, mas está ruim. Talvez não esteja ruim, só não seja aquelas vozes que a gente está acostumado. A gente pode pegar como, por exemplo, o que vem acontecendo com desenhos e seriados de hoje em dia. Porque é preciso renovar. Muitos dubladores estão falecendo, muitos dubladores estão se aposentando, muitos dubladores estão largando o mercado de dublagem porque alegam que anda acontecendo muita injustiça e não sei o que, mas isso é outro caso. E precisamos de novas vozes. E talvez essas novas vozes, por não terem marcado nossa infância, não signifique muita coisa. Então a gente acha, são só dubladores qualquer. Mas eu, por exemplo, que trabalho com criança e noto isso, as crianças elas são loucas pelas vozes do Finn, pelas vozes do Jake, pela voz do Steven Universo, do Gumball, do Darwin, que são crianças ou adolescentes que estão entrando no mercado de dublagem agora, e daqui a 10 anos talvez eles vão querer ir no Anime Extreme para ver o dublador do Steven, o dublador do Darwin, do Jake, do Finn. Se bem que no caso do dublador do Jake já é um cara de longa carreira, mas o Finn, por exemplo, ele só se consagrou por causa do Finn, porque até então ele era um dublador novato. E isso vai acontecer. Pra gente não vai fazer muita diferença, mas pra eles vai. Assim como pra uma criança de hoje em dia o dublador do Seiya não é nada. E talvez seja esse um dos motivos pelo qual a gente não tenha muitos dubladores no Extreme da vida. Porque pra criançada que vai hoje em dia pra ver o cara que joga Minecraft, o dublador do Seiya não significa muito. Mas daqui a 5 anos o dublador do Finn e do Jake pode ser a atração principal do Extreme, assim como Hermes e Gilberto Baroli foram a atração principal do Extreme há 6 anos atrás. Infelizmente estamos velhos, meu querido. Não me interessa ninguém que Não me interessa se ela é coroa. Tá, assim, eu quero saber, a pergunta na verdade, o foco é o seguinte, é saber se tu acha que o número de dubladores que a gente tem hoje ou o número de dubladores novos está conseguindo suprir o número de pessoas que estão se aposentando ou estão morrendo, ou se o quadro
de dubladores hoje do Brasil, ele tá diminuindo ou tá aumentando? Eu acho que tá aumentando, eu não sei. É uma profissão que tende a aumentar ou a diminuir nesse caso? Tu como dublador, entendeu? Porque a gente sabe que tem grandes nomes que estão morrendo. Claro, a gente sabe que tem grandes nomes que estão nascendo aí, jovens que tem tudo para fazer sucesso, mas eu acho que tem bastante gente que tá correndo atrás para tentar, enfim... Suprir? Suprir, fazer um sucesso. Eu acho que sim, tem, eu percebo... Ou senão daqui a pouco a gente vai ter, sei lá, 20 dubladores pra dublar tudo. Não, Vai não. ser tudo a voz igual. Não, infelizmente isso acontece em alguns casos, mas eu percebo que não, tá diferente. E se a gente assistir meia hora... A impressão que eu tenho, que o comentário desse rapaz aqui, ao mesmo que talvez também eu já tenha pensado, é que, cara, as pessoas, os dubladores que a gente conhece estão morrendo, e daqui a pouco... Não quero chegar nesse mérito de dizer o cara é bom ou é ruim, tá? Mas é um dublador, isso é o que importa. Entendeu? Ele fez vários papéis. E daqui a pouco ele vai. O cara morre, independente da idade, o caso do Caio César aí, né? O Caio César é um policial militar, morreu novo, 20 e poucos anos, 30 anos. Agora não adianta puxar o microfone. Não, tava pegando, era só pra E chegar daí- mais perto. E daí perde um dublador e daí tu não tem outro cara pra pôr no lugar, entendeu? A questão, eu acho que não é bem essa. A questão é mais a nostalgia, o costume que tu tem com a voz. É a mesma coisa com seriado. Muitas pessoas, às vezes... Não, eu entendi o que o Bruno quis dizer. É que ele quer saber se, como tá saindo muita gente por N motivos... Sim. Hoje 200 dubladores, né? Não, mas eu tô... As pessoas, é natural, isso é um processo natural. As pessoas envelhecem, se aposentam, morrem, entendeu? E vai diminuindo o cargo. Aqui eu quero saber se tem novas pessoas interessadas nessa área. Eu sei que o Alex é um caso, mas até então a única pessoa que eu conheço do meu meio que quer ser dublador é o Alex, que já é dublador, mas não é uma coisa tão comum assim, quero ser dublador. Isso é, mas o que eu digo é referente ao comentário dele, que não tem tanto... O que acontece? Tem bastante gente, dá pra ver que tem várias vozes, só que o teu costume, como a gente já é de uma geração mais antiga, a gente tem um costume com aqueles dubladores mais antigos, dos desenhos mais antigos, seriados mais antigos. Tanto que, se tu for ver o filme hoje do Máscara, o primeiro, eles redublaram. Mudaram a voz do dublador do Jim Carrey. Eu, particularmente, não consigo ver aquele filme com essa nova dublagem. Alguma criança mais recente que não tivesse visto pela primeira vez possa ter um costume maior. Tanto também que o Estranho Mundo de Jack, eu vi a primeira vez em VHS com a voz do Kiko, dublando o Jack. Nelson Machado. Daí eu fui ver de novo, mas tem alguma coisa diferente. Só que eu não tive tanto apego... E o Kiko foi cortado dessa redublagem. Então, muitas vezes, esse comentário pode ser mais por esse apego emocional com essas vozes nostálgicas. Mais essa coisa que tu tem, só os dubladores antigos eram bons. Já vai ter, né? Ele não tem como avaliar um novo se ele não conhece o novo. Exatamente, não pode. É que nem muita gente diz. O Alexandre, ou o cara que faz o fim, entendeu? O cara do Ben 10, por exemplo, que é o César Emanuel, né? Charles Emanuel. Charles Emanuel, isso. Confundir com o Caio César. São os caras novos aí, porque eles têm, sei lá, 5 anos de carreira, 10 anos no máximo, entendeu? Com os caras que têm 40, 50 anos e que estão morrendo, entendeu? É que nem aquela coisa assim, tem muita gente que diz, eu não gosto de filme dublado porque filme dublado é tudo uma bosta. O recado, ver só filme em inglês não faz a pessoa melhor. Ponto. Cara, há filmes, ainda assim, há filmes bem dublados e há filmes mal dublados, isso é verdade. Mas também há filmes mal dublados com bons dubladores. Filmes mal feitos. Exatamente. Tudo é questão do ponto de vista, como é que tu vai encarar isso? Isso quem disse uma vez foi o Nelson Machado, quando eu fui a São Paulo fazer a oficina de dublagem dele. E até hoje eu tenho lembranças de cada segundo e uma das coisas que ele disse, e que depois de um tempo eu parei pra pensar e concordei com ele, que é o seguinte. Por exemplo, tu vai lá dublar um filme. E o filme é um lixo, sabe? Aqueles filme B, tosco, cheio de efeito muito feio. O filme é horrível. O Uzumaki. Pode ser. Isso. Barbarella. O Uzumaki é o exemplo perfeito. Olha o Uzumaki mais uma vez aqui em nosso roteiro. O Uzumaki é um exemplo perfeito. É um filme mal feito, com uma interpretação péssima. E aí tu pensa assim, bom, eu sou um dublador e eu tenho que dublar um filme cuja interpretação é péssima. Eu vou fazer melhor que aquele ator para provar que eu sou um bom dublador. Não. Se o ator que tu estás dublando é um ator ruim, tu precisa dublar como ele. Tu tem que interpretar mal. Porque aí tu prova que tu tá fazendo o teu trabalho de
por que não dizer imitar a interpretação de alguém? Indo na essência da palavra da dublagem. Exatamente. Porque se o cara foi lá e tá gaguejando e tá falando de uma maneira falsa, tu como dublador, tu tem que fazer isso também. Não adianta tu fazer melhor pra tentar se aparecer. Porque daí sim que vai ser mais feio do que se tu fizer o cara ruim, entendeu? Porque daí tu tá provando que tu tá fazendo como ele. Aí o cara vai pegar e vai dizer, mas essa dublagem está horrível, não se parece com a original. Aí tu vai assistir o áudio original, tu percebe que o cara interpretou tão mal quanto o dublador. E isso muitos dubladores poderosos fazem, sabe? Pra provar que eles sabem fazer o trabalho deles. Porque se o ator foi ruim, o dublador, entre aspas, tem que ser ruim. Se o ator foi bom, o dublador tem que ser bom. Claro que em muitos casos a gente percebe que o dublador não consegue chegar em determinado nível do ator por uma série de questões técnicas, talvez. Porque, por exemplo, o Garcia Júnior falou isso uma vez, o filme Bom Dia Vietnã, onde ele fez a voz do Tom Hanks. O Tom Hanks passa o filme inteiro gritando. E os Estados Unidos têm equipamentos que permitem que ele faça um filme gritando por 2 horas. No estúdio de dublagem ele não pode passar 2 horas gritando, porque ele vai ficar sem voz, porque os microfones não suportam. Então, existe uma técnica na dublagem para se gritar, onde, por exemplo, o cara não pode gritar com toda a garganta dele, porque o som vai sair ruim. Então aí ele já vai se limitar, ele não pode gritar com toda a força dele, e o grito pode acabar saindo meio falso, e a dublagem acaba saindo meio falsa. Mas aí é uma série de questões técnicas. Mas respondendo aquilo que o Bruno disse, eu acredito que sim, tem uma nova geração crescendo. Eu percebo isso assistindo TV a cabo. Quer saber se tem dublador novo? Vai na TV a cabo, porque a TV a cabo, grande parte da programação está sendo dublada. Infelizmente, muita parte disso é mal dublada, porque tem que ser feita com pressa, então eles dublam de qualquer jeito. Mas tu percebe que tem muito dublador novo, e eu fico muito feliz de ver que muitas pessoas que faziam fã dublagem comigo há 5 anos atrás, hoje em dia são dubladores profissionais. Eu posso listar aqui alguns exemplos, como por exemplo, Heitor Assali, que hoje faz várias dublagens de desenhos pro Cartoon Network, já dublou anime, e hoje trabalha, por exemplo, pro Nostalgia, pro Rebosteio. Também tem Thiago Machado, que fez várias fan-dublagens comigo anos atrás, e hoje em dia faz várias dublagens de documentários, de filmes. Ele tá dublando um personagem fixo no seriado Flash. Eu não sei o nome do personagem, mas ele tá fazendo um personagem fixo. Ou seja, ele tem um emprego garantido por pelo menos umas 2 temporadas. Outro exemplo que eu posso dar é o Will Arruda, que está terminando o seu curso de dublagem, já está se encaminhando para algumas pontas. Então eu fico muito feliz de ver que várias pessoas que começaram lá fazendo fã dublagem em casa e hoje estão dublando. Espero eu que um dia chegue meu dia. E entre outras pessoas que moram em São Paulo e Rio e fazem curso e se destacam e vão e fazem. Então eu acredito que sim, que o mercado está crescendo, que posso dizer assim que para cada 10 vozes clássicas que saem, 5 novas estão entrando. Talvez elas não tenham a mesma potência de um Orlando Drummond, de um Guilherme Briggs, de um Miguel Heisenberg, mas talvez a experiência do tempo, né, vá fazer com que eles cresçam. Concordando e complementando a resposta do Alexandre, também é importante a gente lembrar a época que nós vivemos, a era da internet. Nós vivemos num tempo onde a informação é disseminada, nós não somos mais limitados por estigmas. Por exemplo, se tu pega 50 anos atrás, qual é a profissão que tu ia querer para os seus filhos? Médico ou advogado? Hoje em dia não, hoje em dia nós sabemos que o Brasil é um mercado gigantesco de teatro, de novelas, de filmes e de todo o contexto geral. Então a gente com certeza sabe sim que existem muitos atores sendo formados aí. Por exemplo, de Porto Alegre nós temos a peça Adolescer, que é apresentada para o público jovem e acaba despertando interesse para quem já tem tendências a trabalhar com atuação em si, a atores e atrizes, por exemplo. Então Bruno, com certeza a gente sabe sim que o mercado está em constante crescimento, porque profissionais entram a todo momento, desde lá o público infantil e até vai na escalada a vida e construindo a sua própria carreira. Então, até mesmo o Alexandre citou o exemplo da TV a cabo. É só tu assistir 1 hora de TV a cabo e prestar atenção que tu sempre vai ouvir uma voz que tu nunca tinha
ouvido até então. E também, batendo o olho ali nos créditos, rapidamente tu consegue ver, porque é instituído por lei agora acreditar os dubladores. Tu só olha os créditos, vai conseguir ver o nome do ator, qual personagem ele fez, e tu consegue ir atrás do trabalho dele. Então a gente tem a informação de uma forma muito facilitada. Então nós temos o contato com o estúdio, por exemplo, se a gente quiser dar um puxão de orelha em alguma coisa, tu vai no site do estúdio, pega o e-mail ou faz a ligação telefônica, algo que as pessoas não têm muito hábito de fazer hoje em dia. É tudo mandado inbox, por exemplo, mas se tu ligar para um estúdio, com certeza a tua atitude vai ser valorizada, porque imagina o atendente lá recebendo a ligação e passando elogios sobre um flash, por exemplo, do seu amigo que tá com um papel fixo, Alexandre, fazendo uma ligação e elogiando o trabalho dele e pedindo para entregar. A gente precisa interagir, a gente não pode ficar só na zona de conforto. Então, acho muito bom esse debate, válido até. E é triste, mas é a vida, né? Um dia a gente vai se aposentar e um dia a gente vai ter que ir embora. Não tem o que fazer. E até um exemplo de resistência à aposentadoria é o Orlando Drummond. O cara vai fazer 100 anos de idade. Ele presenciou o quê? Com 2 guerras mundiais, praticamente. Então... E ainda dubla. E dubla plenamente ainda por cima. Sim, é. Então, esses caras não são atores, eles são lendas. São mitos vivos que caminham por aí e estão trabalhando. Realmente, quando eles iniciaram, sei lá, na década de 50, 60 do rádio, eles eram amadores. Sim, entendeu? exatamente. Exatamente. Como os rapazes de hoje que fazem dublagem aí, né? Com os seus 5, 10 anos de profissão, que se quiserem pode chegar lá, nos seus 20, 30, 40, 50 anos de profissão, né? Sim. Então se consegue, né? Se obtém com muito esforço e tempo. Ah, e deixa eu fazer uma reclamação que agora eu acabei de lembrar. Ai, meu Deus, agora ele pegou o sapato. Falando sobre Orlando Drummond. O Scooby, do novo desenho do Scooby-Doo, não é feito pelo Orlando Drummond. Não. É outro Salsicha, outro Scooby, mas até onde eu percebi o Fred e a Velma são os mesmos. Sim, isso aí foram ordens da própria Warner, que mandou trocar o elenco de dublagem porque achou que eles estavam com vozes muito velhas para representar adolescentes. Ai. Só que é aquela coisa que eu falei pra vocês, no Cartoon Network passa com novas vozes, mas o SBT, quando vai passar, manda redublar com as vozes clássicas. Não, mas passou, eu vi no SBT, No SBT, e... então o Silvio Santos não conseguiu. Pois é, porque justamente eu não tenho televisão a cabo e acabei vendo isso no SBT. Bah, que legal o novo desenho do Scooby-Doo. Aí eu parei pra ouvir a voz do Scooby, me deu a brochada. É, porque eu sei que... E o mais... Tipo, o desenho, ele... O Scooby fala bastante nesse desenho, não é só salsicha. Não, o Scooby conversa com eles no desenho. E até a pegada dele é muito boa quando começa o episódio. Tem o número do episódio e o nome pra te situar onde tá. Eu achei isso muito bacana. Só que, cara, eles cagaram no quesito mais importante, que é a dublagem, sabe? Isso entra naquele ponto nostalgia. Entra o ponto nostálgico, mas aí tu tem que considerar que, o Orlando Drummond fez o Scooby-Doo por quantos anos? Ele entrou pro Guinness como a voz do Scooby-Doo. O cara tem um recorde no Guinness e trocaram o papel dele, então isso é uma injustiça. É um caso que abre exceção, pelo menos dele. Dessa vez, então, o senhor Abravanel não conseguiu, porque eu me lembro que em 2011 estreou uma nova versão do Scooby-Doo e no Cartoon passou com vozes modificadas e o próprio Silvio Santos foi lá e insistiu, deu uma ligadinha lá pro senhor Warner Bros. E disse, eu só vou passar do meu canal se o Orlando Drummond dublar o Scooby-Doo. E aí o Orlando Drummond dublou o Scooby-Doo. Dessa vez, então, o senhor Abravanel não conseguiu. Não. Mas vamos acalmar um pouco a poeira da dublagem, senão o nosso programa se vai. Gustav, vai que é tua, porque eu sei que chegaram atualizações novas do LoL. Agora no Otaku Deso, Detonando com Gustavo. Então, queridos ouvintes, a produção me passou aqui que estamos com pouco tempo e precisamos acelerar no momento jabá. Como se a Riot estivesse pagando alguma coisa, mas não tá. Um rachador. Então, galera, como eu já mencionei no... Para de zoar. Como eu já mencionei no começo do programa, temos novidades no League of Legends, que é um lançamento de campeão novo. Para você que não sabe, League of Legends é um jogo de batalha onde você escolhe seu campeão para representá-lo na arena. Então, o nome da nova campeã é uma mulher, no caso, é uma dobradora de terra, pra quem fez a brincadeira relacionada ao Avatar. Mas, seguinte, o nome dela é Thalia, a tecelã de pedras. É difícil ser diferente. Os poderes de rachar a terra ao meio sempre colocaram Thalia em um local especial em meio à multidão.
Ela é uma maga de controle que transforma o chão debaixo de si mesma em uma arma mortal. Quando traça um objetivo, é o mundo que se retorce para colocá-la em seu lugar. Então, para vocês terem ideia, mais ou menos essa vai ser a forma como ela trabalha. Achei bastante interessante. Ela usa habilidades todas relacionadas com terra e vamos entrar nos detalhes das habilidades. A passiva dela se chama Deslizar em Pedras. Quando fora de combate, Thalia acumula velocidade de movimento sempre que se desloca para próximas paredes. Então, ela tira um bloquinho de pedra no chão e vai deslizando em cima dele como se estivesse surfando. É bem legal a animação, para quem quiser procurar, só pesquisar no YouTube. Então vamos à fase de rotas. Para a Thalia, o controle é tudo. Ela dita quando e onde vai lutar, através de um arsenal de armadilhas para atrapalhar seus oponentes da rota. Para vencer as trocas, ela pode fechar uma parte da rota com terra desfiada e empurrar seu oponente para a armadilha com um empurrão sísmico, bem posicionado. Com seu oponente exposto, um voleio entrelaçado rápido é o suficiente para tirar boa parte da vida do oponente. Contudo, o uso constante de suas habilidades na fase de rotas reduzirá o seu potencial de duelar, uma vez que o terreno manipulado por voleio entrelaçado não produzirá projéteis o suficiente para afastar atacantes efetivamente. Jogadores experientes de Thalia conseguirão dar conta disto ao posicionar cuidadosamente faixas em uma trilha que leva à torre inimiga. Ela pode usar os terrenos exauridos como rota de fuga quando o caçador inimigo vier atrás dela na rota. Caso vença trocas e desvio de emboscadas, Thalia tem um desempenho excelente em empurrar as próprias tropas para as torres com seus ataques em área. Assim que empurrar sua remessa, sua passiva lhe permite subir numa prancha de pedra e surfar para uma rota lateral com velocidade assustadora. Ela se desloca rapidamente próximo às muralhas do mapa, recebendo velocidade de movimento constante antes de surgir na rota um colega. Construir um item com o Eco de Lúden dá maior surfista de Shiruma os meios para pipocar por aí e andando muito rápido, tomando suas rotações especialmente mortíferas. Então ela tem um controle muito alto, ela vai ter muita mobilidade pelo que nós vimos até então e vai ser bastante interessante de jogar com ela. Como eu já mencionei, tem o YouTube aí como fonte, você consegue ver todas as demonstrações com Thalia até Sela das Pedras. E deixa aqui eu dar mais ou menos como é que vai ser a sinergia dela com outros campeões. Ela vai funcionar bem com um Lucian, por exemplo. A linha de frente inimiga encontrará muita pedra e bala no sapato ao enfrentar a dupla de Thalia e Lucian. Além disso, se o purificador se encontrar em desvantagem, a tecelã de pedras pode ultar para invocar um muro de pedras em seu local. A perseguição implacável de Lucian permite que ele atravesse a parede e fique em segurança. Então, já Rito Gomes dando mais ou menos a informação de quais campeões serão bons de trabalhar com elas. Então, Thalia e Lucian é uma boa combinação. Também temos Lee Sin e Pop. Já a Thalia vai ter dificuldade contra Zed, Malphite e LeBlanc, então deixa eu entrar nos detalhes do Zed aqui. A Thalia está salvo de oponentes ágeis contanto que haja terra entre os dois, mas vai passar maus bocados contra inimigos que conseguem desviar de sua barragem de pedra e adentrar as suas defesas. É melhor que ela fique longe do alcance da ult do Mestre das Sombras, ou estará marcada para morrer. Para quem não sabe, Lucian, ele usa as sombras para se deslocar, ele consegue atravessar paredes, obstáculos, qualquer coisa. Então, Zed será com certeza um problema para essa campeã também. E temos a LeBlanc, por exemplo. Se a Thalia não conseguir pegar um campeão com seu empurrão sísmico, o potencial de dano sofrerá. Apresentamos LeBlanc com truques o suficiente em suas mangas para manter Thalia de castigo ou morta. Então já sabemos que campeões com muita mobilidade, por exemplo, até mesmo como foi mencionado Zed, LeBlanc, ou até mesmo Lee Sin contra uma Thalia, vai ser um problema porque eles conseguem atravessar as paredes e armadilhas caso executarem as jogadas bem feitas. Então eu não vou entrar em muitos detalhes porque já estamos estourando nosso tempo. Mas sim, essa nova campeã vai ser bastante interessante. Se você quer conferir, pode jogar lá no PBE ou esperar lançar no servidor principal. Gente, esse foi o Detonando dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, comente no nosso programa do YouTube deixando a sua opinião lá. Valeu e até a próxima! Você ouviu no Otaku Deso Detonando com Gustavo. Oi, eu sou o Goku e você está curtindo o Otaku Deso.
Lembrando, facebook.com/programa Otakudeso e otakudeso.com.br. Já estamos encerrando o nosso programa de hoje. Lembrando que agora, neste finzinho de tarde, está terminando o primeiro dia do 24º Anime Extreme, mas amanhã e domingo tem mais lá na Fiergs, vários youtubers, dubladores, cantores, cosplayers, detonator e muito mais. Eu acredito que essa altura do campeonato ingresso só na hora. Então acessem lá animeextreme.com.br e confiram se ainda dá tempo de comprar o ingresso. Lembrando que... Ah, sim, eu ia falar isso agora no final. Hoje é sexta-feira 13. Olha, as bruxas estão soltas. E é por isso que a gente se despede com a melhor música possível para se ouvir numa sexta-feira 13, às 3 da manhã, dirigindo bêbado 200 por hora. Um abraço pra todos e até semana que vem. Então, gente, obrigado pela sua audiência, pela paciência. Se você quiser encontrar eu ou o Alexandro no Anime Extreme, basta ir ao Palco Web. Ambos estaremos trabalhando lá. Nos dê um beijo e um abraço. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Se divirtam no evento, que seja um evento muito bom pra todos. E um grande abraço e tchau.